Professor Talvani Moura, eu gostaria de saudar a você. Vamos iniciar o nosso segundo encontro, momento em que falaremos sobre primeira fase do Tribunal do Júri. Daí é importante a gente ter uma compreensão sistêmica de todo o procedimento. Para quem não sabe, o rito especial do Tribunal do Júri é bifásico ou escalonado, ele é composto de duas etapas. Nós temos uma primeira fase, que é a fase de filtro, e nós temos uma segunda fase, que é o julgamento propriamente dito, a instrução em plenária. De modo que os limites da nossa aula hoje ficará adstrita tão somente à primeira fase. E daqui, de maneira introdutória, eu gostaria de trazer a você o rito especial do Tribunal do Júri está previsto no Código de Processo Penal, do artigo 406 ao 497. Especificamente, a primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri, ela se inicia no artigo 406 e vai até o artigo 421. Na primeira fase, especificamente do rito do Tribunal do Júri, nós temos a sua fase inicial no artigo 406 e esta se estende até o artigo 421. E daqui nós vamos analisar quais são os aspectos mais importantes para que você possa, através dessa reflexão, ter a noção e saber como conduzir essa fase que é de fundamental importância para todo aquele que milita nesta área. Antes de aprofundar a primeira fase do Tribunal do Júri propriamente dito, é importante a gente buscar saber o fundamento do Tribunal do Júri. Saiba que o júri tem uma base constitucional, está previsto no artigo 5º da Constituição da República, especificamente no inciso 38. E daí nós temos a base principiológica que estrutura o rito especial do Tribunal do Júri. Tais princípios são princípios norteadores que estruturam todo o rito do Tribunal do Júri. O que nós vemos no Código de Processo Penal é tão somente a estruturação e nós temos aqui a compreensão de onde começa o jogo e de onde termina. De modo que é da própria Constituição Federal que se irradiam os efeitos do rito especial do Tribunal do Júri. E no artigo 5º, conforme falei há pouco tempo, e no inciso 38, nós temos alguns princípios que são de fundamental importância você que milita no Tribunal do Júri se apropriar de maneira aprofundada e saber, porque muitas das nulidades que são arguidas no Tribunal do Júri, ela tem base fundamental de natureza principiológica. Ela se fundamenta nos princípios constitucionais afetos ao Tribunal Popular. O primeiro princípio previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, na sua linha A, nós temos a plenitude de defesa. E daqui nós precisamos fazer um destaque relevante. Existe uma diferença muito grande entre plenitude de defesa e ampla defesa. A plenitude de defesa no Tribunal do Júri, ela é bem mais ampla, ela é bem mais alargada do que a ampla defesa. Daí a defesa, ela tem a possibilidade, com esta perspectiva de plenitude de defesa, de realizar de maneira absoluta, trazendo o que lhe aprouve, de acordo com a lei, aquilo que for mais benéfico para a defesa do constituinte. Dito de outro modo, na ampla defesa nós temos algumas limitações que, na plenitude de defesa, obviamente não existe tais limitações. Nós temos também ainda um princípio de natureza constitucional afeto ao Tribunal do Júri, na linha D do artigo 5º do inciso 38 da Carta Política. É o princípio do sigilo das votações. Tal princípio tem um caráter protetivo àqueles que irão julgar o fato. De en passant, eu gostaria de explicar para você que o Tribunal do Júri é composto de um juiz-presidente, 25 pessoas que são sorteadas do povo e convocadas para uma sessão plenária, e dessas pessoas escolhem 7 pessoas que efetivamente formarão o conselho de sentença, que irão julgar aquele caso que lhe é submetido. De modo que ao conselho de sentença ou aos juízes leigos, aqueles 7 que são sorteados para julgar o fato, eles têm que ter essa garantia, essa proteção constitucional. O sigilo das votações vem para resguardar
o voto daquele que julga a causa. De modo que nós temos um detalhe muito interessante: quando nós formamos maioria, ou seja, 4 votos, está encerrada a votação. O juiz leigo, para que ele possa ter a tranquilidade, ter a segurança necessária para proferir uma decisão de acordo com aquele caso que lhe é submetido a julgamento. Nós temos ainda no artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição Federal, um outro princípio que merece uma reflexão bastante interessante. O princípio da soberania dos veredictos. Significa dizer que as decisões do Conselho de Sentença, elas não poderão ser reformadas. Dito de outro modo, aquela decisão proferida naquele julgamento pelos 7 juízes leigos, elas não podem ser alteradas pelo Tribunal de Justiça. No concernente à soberania dos veredictos, nós temos que ressaltar 2 pontos interessantes. O primeiro é que a decisão emanada do Conselho de Sentença, ela não pode ser alterada. Quando a defesa ou o Ministério Público apresenta um recurso de apelação daquela decisão do egrégio Conselho de Sentença ou do júri popular, o máximo que pode ocorrer são 2 resultados. O primeiro é a anulação do júri e a submissão a novo julgamento. O segundo resultado é o redimensionamento da pena. Em outras palavras, significa dizer que a pena aplicada pelo juiz, ela pode ser diminuída pelo Tribunal de Justiça, mas nunca uma decisão do Tribunal do Júri pode ser alterada. Ainda no artigo 5º, inciso 38, na linha D, nós temos outro princípio constitucional afeto ao Tribunal do Júri. É a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. A competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é de natureza constitucional. Aí nós temos que observar um aspecto bastante interessante. Quando estamos diante da primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri, que é o que se chama de iudicius accusationes, ou juízo da formação da culpa, leia-se, é uma fase de filtro. É o momento em que o magistrado que está conduzindo, presidindo os trabalhos, ele fica adstrito tão somente a 2 requisitos ou 2 pressupostos para a admissão daquela acusação e posterior pronúncia ou envio ao Tribunal Popular. Esses 2 requisitos são os pontos norteadores que regem efetivamente a primeira fase do Tribunal Popular. O primeiro requisito é materialidade e o segundo requisito é indícios suficientes de autoria. Se o Ministério Público lograr êxito em demonstrar esses 2 requisitos, o juiz de primeiro grau, naturalmente, quando proferir a decisão de pronúncia, o juiz remeterá ao Tribunal Popular, por conta da sua competência constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida. E daí muitas pessoas, às vezes até perguntam, mas por que o juiz não resolve logo aquela situação, logo na primeira fase? Porque a competência não cabe ao juiz togado. Nos crimes dolosos contra a vida, como já falei, e de maneira até repetitiva, eu quero lhe dizer que quem tem poder para julgar tais crimes são os juízes leigos ou júri popular. E daí eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento, e daqui eu preciso que você tenha a máxima compreensão. Se você aprender de maneira sistêmica a verificar, a visualizar, a compreender estes aspectos, naturalmente você vai dominar o procedimento do Tribunal do Júri. Então a primeira noção que você tem que ter referente aos crimes dolosos contra a vida, que o rito especial que rege o júri popular no Brasil é bifásico. Significa dizer o quê? Que ele é composto de 2 fases, também chamado de escalonado. A primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri, como eu já citei, e daqui vou sedimentar mais uma vez, para você nunca mais esquecer, é o iudicius accusationes, ou juízo da formação da culpa. Significa dizer o quê?
aquela pessoa que está sendo alvo da persecução criminal, que teve contra si a deflagração de uma ação penal em um crime doloso contra a vida, ela vai ser submetida a toda uma fase instrutória com observância do due process of law ou do devido processo legal, com todas as suas garantias, para que, uma vez verificado os dois requisitos que eu falei anteriormente, materialidade e insuficiência de autoria, o juiz possa remeter esta pessoa para que seja julgada pelo egrégio conselho de sentença ou júri popular. Prezado aluno, é importante você ter a seguinte noção. Em primeiro lugar, o Ministério Público oferta uma denúncia em desfavor de uma pessoa, é o que se chama de deflagração da ação penal. E daí o juiz de primeiro grau recebe esta denúncia e profere uma decisão. Nessa decisão, ele analisa algumas condições essas previstas no artigo de número 41 do Código de Processo Penal. Uma vez verificadas as condições ou pressupostos de admissibilidade, o juiz determina a citação do réu para que ele possa se manifestar formalmente, sendo o primeiro ato de defesa a sua resposta à acusação. O diploma de ritos, como citei no artigo 41, ele prevê algumas condições de admissibilidade para o juiz receber aquela denúncia. A primeira condição que o Código de Processo Penal estabelece é: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Uma vez o magistrado verificando esses pressupostos de admissibilidade, ele determina, na forma do artigo 406, parágrafo 3º, a citação do réu para que este possa apresentar sua resposta à acusação. E daí é importante a gente fazer uma reflexão profunda a respeito desta peça inaugural do ponto de vista do raciocínio defensivo. É a peça principal que se estrutura todo o projeto de defesa que doravante ficará plasmado o raciocínio defensório. Dito de outro modo, é na resposta à acusação que a defesa argue preliminares, apresenta defesa de mérito, caso queira, apresenta rol de testemunhas e também documentos e justificações. Daí, prezado advogado criminalista, tribuno, você precisa ter a seguinte noção referente ao momento da resposta à acusação e o arrolamento das testemunhas. Em primeiro lugar, a defesa pode arrolar até 8 testemunhas numerárias por fato. E eu vou exemplificar para que isso possa ficar de maneira clara na sua mente. Imagine que o Ministério Público ele oferta uma denúncia em desfavor de uma pessoa e daí, junto com esta denúncia, ele coloca um crime conexo. Tem lá, na deflagração da ação penal, através da peça inaugural, que é a denúncia, ele coloca ali um crime conexo. Então, é uma acusação formal de um crime doloso contra a vida, mais um crime conexo, que pode ser, a título de exemplo, receptação, um crime de ocultação de cadáver, um crime de roubo, enfim, depende do caso concreto. Neste caso, você pode arrolar até 8 testemunhas numerárias por fato. Suponhamos que o Ministério Público denunciou por um crime de sangue e um crime conexo. Então, nós temos 2 fatos. Significa dizer que você pode arrolar até 16 testemunhas. E daí nós temos que observar um outro aspecto relevante no tocante à juntada de testemunhas. Assistentes técnicos e vítimas não são computados no rol das testemunhas numerárias. Significa dizer que você pode arrolar 8 testemunhas por fato e mais um assistente técnico e mais 1, 2, 3 ou tantas quantas vítimas estiverem descritas na denúncia, sem que isto possa naturalmente trazer prejuízo ou limitação ao número de 8
que é resguardado a você. E daí você precisa ter um cuidado a mais. Quando a lei estabelece que você pode, neste primeiro momento, arrolar até 8 testemunhas numerárias, mais vítimas, mais assistente técnico, sem computar na limitação do prazo de 8, na segunda fase do tribunal do júri, por ocasião do artigo 422 do Código de Processo Penal, você não poderá arrolar mais do que 5 testemunhas por fato, excluído também, neste caso, as vítimas e os assistentes técnicos. Prezados, na resposta à acusação, a defesa pode arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar quais provas pretende produzir e arrolar testemunhas, como falei, de maneira muito exaustiva. Um outro ponto relevante que merece ser destacado neste momento é o que está previsto no artigo 231 do Código de Processo Penal. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Mas tem um detalhe no rito especial do Tribunal do Júri. Existe uma limitação temporal, por ocasião do artigo 479. O artigo 479, ele fixa o tríduo legal, ou seja, os 3 dias que antecedem o tribunal do júri é o momento em que a defesa pode juntar documentos para evitar uma possível surpresa na parte adversária. E daí, nós temos que observar um aspecto bastante relevante. Você, advogado, foi instado a se manifestar no 422 e assim o fez, mas teve uma prova que você deixou para juntar por ocasião do 479. Daí você juntou faltando 3 dias e de repente você não teve a cautela de diligenciar junto à vara para pedir para abrir vistas ao Ministério Público, de modo que este não foi intimado da apresentação daqueles documentos. Daí eu pergunto, você poderá exibir tais documentos? A resposta é negativa, não. Você só poderá juntar os documentos no tríduo legal e apresentar e exibi-los na sessão plenária, desde que o Ministério Público seja intimado e tome conhecimento daqueles documentos juntados. Daí eu vou te dar mais uma dica. Se você tem um calhamaço de documentos para juntar e quer juntar, decide fazê-lo na última semana que antecede o júri, cuidado. Eu já vi diversas sessões plenárias serem adiadas porque o volume de documentos juntados pela parte foi tão grande que o Ministério Público alegou que seria humanamente impossível analisar de maneira detida todos aqueles documentos antes da sessão plenária. E neste caso, o juiz adiou a sessão para uma data posterior. Então tome muito cuidado, porque às vezes você quer guardar aquela prova para apresentar e exibir ela como uma carta na manga e de repente pode ser um tiro que sai pela culatra. Daí nós temos também que fazer um destaque de um outro ponto bastante interessante. Depois que a defesa apresenta a resposta à acusação, o Ministério Público vai ser intimado para que em 5 dias ele se manifeste em relação às preliminares eventualmente alegadas pela defesa ou pelos documentos por ele alegado ou pelos requerimentos de diligências também juntados, feitos, realizados pela defesa. Um outro aspecto que merece ser considerado ainda na primeira fase como estratégia de defesa são as exceções que você poderá arguir. Tais exceções, elas têm que ser realizadas de maneira apartada. E as exceções que se opõem, que se apresentam, elas estão bem definidas e expressas na lei. A primeira exceção é a exceção de suspeição, é aquele momento em que você argue que o magistrado ele tem interesse na causa e daí você apresenta a justificativa. Existe também a exceção de incompetência. Em outras palavras, aquele juízo não é o competente para julgar aquela demanda especificamente. Existe a exceção de litispendência, existe a exceção de coisa julgada e existe a exceção de ilegitimidade da parte. Eu vou citar alguns exemplos para que isso possa ficar claro na sua compreensão em relação às exceções. A exceção de suspeição ela decorre
daquele magistrado que não tem a isenção natural para conduzir aquele trabalho. E daí eu vou citar um exemplo no tocante à exceção de suspeição. Em um tribunal do júri, advogado e magistrado tiveram um acalorado debate a respeito de um ponto específico do Tribunal Popular. Daí o juiz resolveu dissolver o conselho de sentença e se declarou suspeito em relação àquele advogado de todos os atos. Daí todo e qualquer processo que aquele advogado naturalmente pegar, em que o magistrado se declarou suspeito, este advogado poderá alegar a suspeição do magistrado pelo próprio documento por ele produzido. No concernente à incompetência, eu enfrentei um caso concreto onde houve a prática de um delito de sangue em um distrito. E nesse distrito, as pessoas diziam que faziam parte de determinada cidade. Ocorre que, ao verificar no mapa a localização daquele distrito, verificou-se que aquela localidade fazia parte de um município vizinho. E todos os atos foram praticados no primeiro município e, de repente, quando o juiz se convenceu de que não era competente em razão da base territorial, a competência territorial para julgar aquele fato, o juiz remeteu para o juiz que era competente, ou seja, do município vizinho. A exceção de litispendência, eu já peguei casos em que o réu estava sendo acusado por dois processos diferentes em relação ao mesmo fato. Nessa situação, quando você for apresentar a sua resposta à acusação, você faz em apartado uma exceção de litispendência para dizer ao magistrado que, de acordo com tal processo, aí você indica o número do processo, o réu está sendo julgado outra vez pelo mesmo fato. E daí, naturalmente, o juiz, reconhecendo a litispendência, ele determinará o arquivamento daqueles autos. No concernente à exceção de coisa julgada, o réu, uma vez superado aquele julgamento, jamais poderá ser julgado e ser condenado pelo mesmo fato em um outro processo. Prezado advogado criminalista, eu gostaria também de lançar luz em um outro ponto interessante e que nós lidamos diariamente no exercício da advocacia. De acordo com o Código de Processo Penal, artigo 397, o juiz, no rito especial do Tribunal do Júri, jamais poderá absolver sumariamente a pessoa do defendente por ocasião da decisão de confirmação do recebimento da denúncia. Daí, a defesa tem que ter sempre a seguinte percepção. Se você perceber que naquele caso concreto você vai fazer uma defesa bem amena, arguindo as preliminares, mas no que diz respeito ao mérito, você vai ser bem discreto e vai deixar para enfrentar o mérito doravante por ocasião da audiência de instrução e julgamento, é o que nós chamamos de resposta à acusação lacônica. É aquela em que a defesa estrategicamente não adentra aos pontos principais do mérito para que este possa ser explorado melhormente por ocasião da audiência de instrução e julgamento. E daí eu gostaria de dizer para você que existem duas espécies de defesa no momento da apresentação da resposta à acusação. É o que nós chamamos de defesa direta e a defesa indireta. A defesa direta é a defesa de mérito propriamente dita. A título de exemplo, o réu nega a existência do fato e alega uma excludente de ilicitude, por exemplo. E existe também a defesa indireta. É a defesa que ataca o processo sem, contudo, entrar no mérito. Nessa frente defensiva, se busca extinguir a ação penal ou dilatar o seu exercício. Prezados, uma vez superada a questão da apresentação, da resposta à acusação, logo a réplica do promotor de justiça em 5 dias, nós temos a decisão que confirma o recebimento da denúncia. Nós vamos agora para um momento que é o coração do processo, a audiência de instrução e julgamento. É consabido, e eu gosto sempre de explicar de maneira clara e lançar luz neste ponto, que a audiência de instrução e julgamento é 80% do processo. É a parte principal. É o momento em que o juiz vai fazer a filtragem correta para saber se as testemunhas estão falando a verdade, daquilo que foi informado na fase administrativa ou pré-processual, por ocasião do inquérito policial. É o momento em que o juiz vai ouvir as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, vítima, sobrevivente, se houver, vai ouvir o réu por ocasião do interrogatório.
para depois chegar nas alegações finais. O artigo 411 preleciona: na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à tomada de declaração do ofendido, se possível, a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, sempre nesta ordem. E é importante a gente abrir parêntese para destacar esta fala. Nunca permita que as testemunhas de defesa sejam ouvidas primeiro do que as testemunhas de acusação, porque essa inversão ela é prejudicial ao seu direito de defesa. Porque, de repente, você permite, e alguns colegas até admitem isso, alguns juízes, quando não encontraram uma determinada testemunha de acusação, ele pergunta ao advogado: posso inverter a ordem natural e ouvir logo as testemunhas de defesa que aqui estão presentes? Por mais que isso possa atrasar um pouco mais o processo, não aceite. Porque, de repente, a testemunha de defesa traz uma informação. Informação esta que poderá ser contraposta, poderá ser diversa da informação trazida pela testemunha de acusação. E se você, enquanto advogado de defesa, permitir a inversão da ordem natural prevista em lei, você pode comprometer de maneira absurda o direito de defesa do seu cliente. E daí eu percebo que existem muitos advogados que querem fazer aquela gentileza, o magistrado ali daquela comarca que ele atua costumeiramente, eu vou fazer aqui essa gentileza. Não faça isso. Você não pode transigir os direitos do seu cliente. Eu digo isso porque eu já vi, inclusive, alguns advogados querendo fazer uma gentileza com o magistrado da comarca, porque atua de maneira frequente naquela base territorial, e de repente o magistrado pergunta a ele: doutor, eu posso ouvir logo as testemunhas de defesa, tendo em vista que a de acusação não foi encontrada? Não faça isso, em hipótese nenhuma. Digo isso porque eu já vi defesas serem prejudicadas de maneira absurda pelo fato da inversão natural da oitiva das testemunhas. Inclusive, se por acaso o magistrado insistir na oitiva das testemunhas de defesa, ele certamente anulará todo aquele ato. Nós temos no RHC 118.854 de São Paulo que o interrogatório será sempre o último ato de defesa. Mas existe uma exceção, como dito, no RHC 105.154 de São Paulo, do STJ. Não há nulidade quando as testemunhas de defesa são ouvidas antes da acusação, na hipótese em que a inquirição é feita por carta precatória. Encerrada a instrução na forma do parágrafo 4º, artigo 411 do Código de Processo Penal, a lei determina que as alegações deverão ser feitas de maneira oral. Mas nós sabemos que, na prática, isso é quase que impossível de acontecer, salvo raríssimas exceções. Mas, se por acaso você pegar uma demanda que não seja tão complexa, que de repente o magistrado determina que as alegações sejam feitas de maneira oral, o Ministério Público poderá utilizar 20 minutos e poderá ter um acréscimo de mais 10 minutos. Se por acaso isso ocorrer, a defesa também terá o direito de utilizar-se de 20 minutos com mais um acréscimo de 10 minutos. E nessa perspectiva, se houver assistente de acusação, o assistente de acusação falará depois do membro do Ministério Público ou do promotor de justiça e terá o tempo de 10 minutos, acrescido também no tempo da defesa. Prezado tribuno, uma vez encerrada a audiência de instrução e julgamento, apresentadas as alegações de maneira oral, e se não for de maneira oral, o juiz, via de regra, abre um prazo e determina que sejam apresentadas as alegações finais num prazo de 5 dias. Uma vez apresentadas as alegações, quer sejam orais ou quer sejam feitas na forma de memoriais, o processo ficará concluso para a sentença. E essa decisão trazida, as pessoas chamam, às vezes de maneira equivocada, de sentença de pronúncia, mas o termo correto é decisão de pronúncia. Daí poderão surgir 4 possibilidades. Daí nós temos a primeira possibilidade, que é a pronúncia. Que termo é esse? As pessoas muitas vezes não sabem o que é que significa pronúncia. Doutor, fui pronunciado. O que é que significa dizer?
a pronúncia, de maneira muito simples, nada mais é do que o juiz reconhecer que há materialidade, indício suficiente de autoria diante de toda a prova que foi produzida na primeira fase e vai submeter aquela pessoa a julgamento popular. Não significa dizer que o juiz está admitindo a culpabilidade daquela pessoa, apenas está dizendo que, pelos elementos mínimos colhidos no conjunto probatório da primeira fase, existem indícios suficientes e que o Conselho de Sentença, órgão constitucional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, é quem deve julgar tal fato. Pronúncia nada mais é do que a remessa para o tribunal competente para que este possa julgar. E que tribunal é esse? Para você nunca mais esquecer. O Tribunal do Júri Popular. E um outro aspecto bastante interessante no concernente à decisão de pronúncia, a decisão de pronúncia de maneira ainda mais técnica é a decisão que julga admissível a acusação, sendo uma decisão interlocutória de natureza mista, vez que encerra a primeira fase do juízo da culpa, inaugurando a fase de preparação para o julgamento popular propriamente dito. O artigo 403 do Código de Processo Penal preleciona: o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indício suficiente de autoria ou de participação. E daí eu gostaria de trazer alguns pontos interessantes, que é neste momento processual que surgem as maiores causas de nulidade na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri. Doravante eu vou trazer uma aula sobre possíveis nulidades no rito do Tribunal do Júri, as que ocorrem na primeira fase e as que ocorrem na segunda fase. Mas, de en passant, eu vou apenas pensar algumas delas para que você possa ter uma compreensão verticalizada a respeito do que pode ocorrer por ocasião da prolação da decisão de pronúncia. A primeira nulidade que pode haver quando da prolação da decisão de pronúncia é o que se chama de eloquência acusatória. É quando o magistrado se excede, se extrapola. Ele deve observar sempre, quando for submeter uma pessoa a julgamento pelo júri popular, uma linguagem neutra, uma linguagem amena, uma linguagem isenta. Ele nunca pode trazer afirmações, ele nunca poderá exagerar nas adjetivações, trazer uma certeza. Por quê? Porque aquele documento, aquela decisão de pronúncia, junto com um relatório, é dado a cada um dos jurados no dia da sessão plenária e o Conselho de Sentença vai ter contato com aquela peça. E ele não pode ter a sua visão ou juízo ou íntima convicção viciada ou enviesada por ocasião de uma linguagem agressiva, de uma linguagem eloquente do ponto de vista acusatório. Não pode haver overcharge ou um excesso acusatório quando da prolação da sentença de pronúncia ou decisão de pronúncia, que é o termo tecnicamente correto. Inclusive, nós temos jurisprudências do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 69.133, que traz como deve ser o comportamento do magistrado quando da prolação da sentença. É importante você ler esta jurisprudência, porque ela vai te dar uma base. E nós temos ainda outras jurisprudências do Supremo. Eu vou citar elas para que você possa anotar e depois refletir a respeito do conteúdo delas. É o HC 73.126. Nós temos também o RHC 77044 do STJ, que disciplina como deve ser a linguagem do magistrado quando da prolação da decisão de pronúncia. É importante dizer que o excesso de linguagem anulará a decisão de pronúncia do magistrado. E aqui nós não podemos nos conformar com aquela ideia do envelopamento. O que é a ideia do envelopamento no que diz respeito à decisão de pronúncia? Existem alguns doutrinadores, inclusive a referência de alguma jurisprudência que fala do envelopamento. O envelopamento nada mais é do que você pegar aquela decisão, envelopar ela e deixar ela encartada nos autos, ou seja, um documento que ninguém mais terá acesso. Mas isso não é o recomendado, essa não é a decisão mais acertada. O certo é desentranhar aquela decisão de pronúncia e proferir uma outra decisão. Qual é o reflexo de um reconhecimento de um excesso de linguagem, o que anulará aquela decisão de pronúncia?
Se por acaso o réu estiver preso, certamente o tribunal deverá reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e relaxar a prisão daquele que está naturalmente preso em decorrência daquele processo. Então, para finalizar, as consequências do reconhecimento do excesso de linguagem é o desentranhamento daquela peça que se excedeu na sua linguagem e a prolação de uma outra decisão mais amena. De acordo com as jurisprudências de teses de número 75 do STJ, reconhecida a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, outra decisão deve ser proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente. Tese número 12. Um outro aspecto bastante relevante que merece a nossa profunda reflexão é que o Ministério Público não pode sustentar em plenário uma qualificadora que não está na decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Está virando moda, prezados. Alguns membros ministeriais, quando estão fazendo a sua peroração acusatória, eles arguem determinadas qualificadoras que não estão presentes na denúncia como circunstância agravante. Isto não é permitido. Por mais que se utilizem destes argumentos, as decisões dos tribunais pátrios estão vergastando, estão afastando essa hipótese. Mas, para que você não tenha surpresa, você poderá chegar, de repente, numa instrução em plenária e o promotor de justiça utilizar uma qualificadora que não está prevista na decisão de pronúncia e isso pode ser utilizado como circunstância agravante. Tem alguns juízes que admitem essa hipótese. Quando isto acontecer, levante uma questão de ordem e peça para que o magistrado registre em ata e demonstre que isso está trazendo um desequilíbrio àquele julgamento. Eis que a competência constitucional do Tribunal do Júri está sendo usurpada por ocasião daquele raciocínio acusatório declarado e implementado na sessão plenária. Prezados, nós podemos ter ainda uma outra possibilidade quando da prolação da decisão de pronúncia. É a impronúncia, prevista no artigo 414 do Código de Processo Penal. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. E daí surgiu o termo despronúncia. O que é despronúncia? É quando a pessoa, através de um recurso de distrito, teve reconhecido que naquele caso concreto era caso de impronúncia. É o que se chama de despronúncia, quando um tribunal superior impronuncia aquela pessoa outrora pronunciada pelo magistrado de primeiro grau. Nós temos ainda uma outra possibilidade. De acordo com o artigo 415 do Código de Processo Penal, nós temos a absolvição sumária. É neste momento processual que nós, enquanto defesa, poderemos ter reconhecida a absolvição sumária. Quando é que isso ocorre? Quando provada a inexistência do fato. Provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada a causa de exclusão de crime, ou quando demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Diferentemente da decisão de impronúncia, que é uma decisão que não põe fim ao processo porque ela não adentra no mérito da causa, acaso surjam provas novas, este réu que foi impronunciado, ele poderá novamente voltar a responder pelo processo. Já na absolvição sumária, não. É uma decisão de mérito, é uma decisão onde o juiz reconhece o estado de inocência daquele que está sendo acusado. Jamais poderá ser objeto de uma nova deflagração de uma ação penal pelo mesmo fato, porque ela, de fato, julga o mérito da causa. Quando uma pessoa é absolvida sumariamente, jamais ela poderá ser processada novamente por este fato. Uma observação que merece um destaque relevante. As excludentes de ilicitudes previstas no Código Penal, elas conduzem o réu a um estado de absolvição sumária.
Tais excludentes de ilicitude, elas estão capituladas no Código Penal. São elas: artigo 23, inciso 1 do Código Penal, legítima defesa, artigo 23, inciso 2 do Código Penal, exercício regular do direito, artigo 23, inciso 3 do Código Penal, e estrito cumprimento do dever legal, também previsto no artigo 23, inciso 3º do Código Penal. São estas as principais excludentes de ilicitude. Uma vez reconhecida, naturalmente atinge o crime e este resta absolvido ou inocentado. Por exemplo, nós temos o estado de legítima defesa. O juiz pode reconhecer essa excludente de ilicitude e absolver sumariamente o réu, declarando a sua inocência, declarando que este agiu em estado de legítima defesa, o que não se configura crime. Nós temos também as excludentes de culpabilidade, que são elas: erro de proibição, previsto no artigo 21 do Código Penal, coação moral irresistível, previsto no artigo 22 do Código Penal, obediência hierárquica, também prevista no artigo 22 do Código Penal, embriaguez acidental, prevista no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, e inimputabilidade prevista no artigo 26 do Código Penal. Acaso o juiz se convença de que há uma hipótese, há uma causa de excludente de culpabilidade, ele também absolverá sumariamente o réu. Daqui tem um aspecto bastante relevante. A inimputabilidade, ela só poderá ser considerada pelo magistrado em caso de eventual absolvição sumária, se esta for o único argumento de defesa. Se por acaso a defesa arguir a inimputabilidade com mais outra tese, o juiz deverá remeter a júri popular, eis que o egrégio conselho de sentença é o tribunal competente para julgar tais teses. Nós temos ainda, na hipótese de uma absolvição sumária que o magistrado poderá utilizar, são as chamadas excludente de culpabilidade supralegal. Essa excludente é o que nós chamamos de inexigibilidade de conduta diversa. Dito de outro modo, naquela condição qualquer pessoa praticaria o fato delituoso. Suponhamos que, e este é um exemplo clássico, o gerente do banco, ele é apreendido, momento em que toda a sua família já está sequestrada. E de repente, ele é ameaçado a abrir o cofre do banco para apresentar os valores àqueles que estão lá para suprimi-los. Daí, esta pessoa, existe uma outra possibilidade para ela, senão a de abrir o cofre para resguardar a vida dos seus familiares? Isto é um exemplo clássico de inexigibilidade de conduta diversa, que é para o direito uma excludente de culpabilidade supralegal. Nós temos ainda uma outra excludente de ilicitude supralegal, o consentimento do ofendido. E daqui eu gostaria de chamar a sua atenção para um aspecto bastante interessante. A semi-imputabilidade não comporta a absolvição sumária, nem tampouco impronúncia. Se por acaso o réu é considerado perturbado na forma do artigo 26, parágrafo único do Código Penal, este deve ser levado a júri. Acaso venha a ser condenado, deverá este ter reconhecido uma causa de diminuição de pena. Nós temos ainda uma outra possibilidade, que é a desclassificação, momento em que o juiz reconhece que naquele caso concreto não estava presente o dolo e reconhece um crime diverso. Esses dias eu consegui uma desclassificação de um acusado, tendo em vista que o juiz reconheceu que na ação delitiva, qual seja uma tentativa de homicídio por lesão a golpes de faca, não ficou demonstrado que ele tinha o dolo de matar. Ao contrário, pela circunstância fática, ficou provado que ele tão somente queria se defender. E daí o juiz, observando todo aquele arcabouço probatório, convenceu-se de que não estava ali o réu diante de uma tentativa de homicídio qualificada como queria o Ministério Público, mas sim diante do crime de lesão corporal. Daí o juiz, na própria sentença, já reconheceu a desclassificação e aplicou a pena correspondente à lesão corporal. Prezados, da pronúncia cabe recurso em sentido estrito, reze.
da impronúncia e absolvição sumária, caberá apelação. Daí, para concluir, uma vez transitada em julgada a decisão de pronúncia, inaugura-se agora uma segunda fase, a partir do artigo 422, que vai até o artigo 496, que é a segunda fase do Tribunal Popular, fase em que será objeto de uma aula posterior. No encontro de hoje, nós aprendemos a base principiológica que estrutura todo o rito do Tribunal do Júri, artigo 5º, inciso 38, e alíneas correspondentes da Constituição Federal. Nós também aprendemos a respeito da primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri, rito este bifásico, escalonado. Na primeira fase, nós aprendemos que é o chamado iudício accusationes, ou juízo da formação de culpa. É um momento em que o juiz analisa a admissibilidade ou não da acusação. Nós aprendemos também que, neste momento processual, o primeiro ato de defesa é a resposta à acusação. Nós aprendemos o que nós devemos enfrentar por ocasião dos argumentos defensivos trazidos neste primeiro ato de defesa, o número de testemunhas que nós poderemos arrolar. Aprendemos também no encontro de hoje o que são as exceções, em que momentos elas deverão ser opostas e como deverão ser opostas. Nós aprendemos também que é possível fazer uma defesa direta e uma defesa indireta. Nós refletimos também sobre a audiência de instrução e julgamento. Falamos de oitiva de testemunhas de defesa, de acusação, a sua ordem. Falamos também de cartas precatórias. Falamos das exceções que se traz em relação a posição da oitiva das testemunhas. Falamos também de alegações finais orais, falamos de alegações finais por memoriais, falamos de decisão de pronúncia, falamos de decisão de impronúncia, falamos de desclassificação e falamos também de absolvição sumária. No próximo encontro falaremos de principais recursos no rito especial do Tribunal do Júri. Te espero lá!